Flamengo avança por renovação de Rossi e afasta interesse de clube italiano. Confusão à vista. Ferge marca jogos das semifinais de Flamengo, Vasco e Fluminense para o mesmo dia. E torcedores ligam sinal de alerta. Flamengo acelera a negociação para anunciar a renovação de contrato do volante Everton Araújo após a Recopa Sul-Americana. Essas e outras a partir de agora no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossas redes. Vem comigo, assiste até o final, não pule que é uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Uma excelente quarta-feira para você e para toda a sua família. Hoje, quarta-feira de cinzas, carnaval já passou, daqui a pouco começa o ano, né? Galera, começa o ano mesmo depois do carnaval. Então, vamos com tudo, porque aqui a informação não para. Antes, eu quero lembrar que a Semana do Milhão, sexta-feira, dia 20, tem R$1 milhão no Pix do Milhão. Você pode concorrer adquirindo seus números, clicando nesse link que está aqui no comentário fixado, na descrição, ou apontando a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo. Aliás, hoje tem quarta sem limites. R$100 mil sorteio no Pix do Milhão. Você pode participar também clicando no link. Olha, gente, confusão à vista, hein? A Ferge divulgou a tabela detalhada com datas, horários e locais dos jogos das semifinais do Cariocão 2026. Vamos aqui falar primeiro do Flamengo, que enfrenta o Madureira, e aí um acordo entre presidentes, os dois jogos serão no Maracanã. O Madureira tinha o direito de jogar o seu jogo, quando for o mandante, lá em Conselheiro Galvão, né? Mas o Elias Duba, que é o presidente do Madureira, entrou em acordo com o BAP, presidente do Flamengo, e os dois jogos serão no Maracanã. Então o primeiro jogo vai ser dia 22 de fevereiro, próximo domingo. Esse horário, gente, é brincadeira. 20h30, 8h30 da noite, o jogo do Flamengo. Eu não sei o que a Globo vai fazer. Bate de frente com o Fantástico esse horário, né? 8h30 da noite, domingo, é dose. Jogo no Maracanã, Flamengo e Madureira, aí o primeiro jogo, o mando do Flamengo. O segundo jogo, que o mando é do Madureira, vai ser ainda pior. Vai ser no dia 2 de março, um jogo de semifinal de Campeonato Carioca. Segunda-feira, 9 da noite, 21 horas. Que loucura, cara. Os caras entram dentro de uma sala com ar-condicionado e aí começam, vamos marcar aqui os jogos das semifinais. Quais são os melhores dias e horários? Domingo, 8h30? Então vamos lá, domingo, 8h30. Mas o pessoal vai trabalhar segunda cedo? Não interessa, domingo, 8h30. Qual o outro jogo? O outro jogo. Na outra segunda-feira, dia 2 de março, tá? Segunda? Legal, dia de semana. Vamos lá, 21 horas? 21 horas. O pessoal fica até meia-noite ligado, tendo que trabalhar cedo. Uma loucura atrás da outra. Vamos lá. Vasco e Fluminense se enfrentam dia 22 de fevereiro, mesmo dia que Flamengo e Madureira, o primeiro jogo, domingo, às 18 horas, jogo do Flamengo, às 20h30, né, um intervalo aí de 2h30, e o local ainda não foi definido desse jogo em específico, porque o mando é do Vasco. O Vasco, teoricamente, deveria mandar esse jogo em São Januário, né? Que é o estádio Vasco. Só que o único clássico que é permitido pelo BEP, pela segurança, né, pelas pessoas envolvidas na qualidade do espetáculo, permitem só um clássico em São Januário, que é Vasco e Botafogo. Que as duas equipes fecham, né? Eles jogam juntos, podemos dizer assim. Vasco e Fluminense não pode, Vasco e Flamengo também não pode. Então, esse jogo certamente não será em São Januário. E o Vasco será aí prejudicado, porque não vai poder levar esse jogo para o seu estádio. E aí, esse jogo vai para onde? Não pode ir para o Maracanã, que vai ter Flamengo e Madureira. Vai acabar indo para o Newton Santos, estádio aí, né, que o Botafogo joga. E aí, existe uma preocupação, né, dos torcedores. Por quê? Olha o que a Ferge conseguiu. Teremos 3 torcidas no Rio de Janeiro, torcida de Flamengo, Vasco e Fluminense, no mesmo dia
separadas por 10 quilômetros de distância. Um jogo no Maracanã, um jogo no Newton Santos. Ou seja, será que vai ter segurança para conter as 3 torcidas no próximo domingo, dia 22 de fevereiro? Aí é que tá, né? Aí é que tá. 3 torcidas no mesmo dia, num raio de 10 quilômetros. Então, esse jogo provavelmente será no Newton Santos, gente. E o outro confronto entre Fluminense e Vasco será no dia 1º de março, domingo, às 18 horas, no Maracanã. E por isso que o jogo do Flamengo será na segunda, né? Porque o segundo jogo entre Fluminense e Vasco manda do Fluminense. E aí o Fluminense vai mandar no Maracanã, né? Tem um acordo aí com o Flamengo e tudo mais. E aí o jogo do Flamengo foi para segunda-feira. É uma loucura, ninguém entende. Parabéns aí pela Ferge, né? Por ter feito essa confusão aí no calendário, nos jogos, ter escolhido dias e horários ridículos para os jogos do Flamengo. O campeonato vai perdendo a graça a cada ano que passa, esse novo regulamento aí, enfim. Bom, ainda tem gente que gosta, né? Mas são poucos. Então tá aí, gente. A agenda do Mengão no Campeonato Carioca. A galera queria saber qual dia, qual horário. Então tá aí, o Flamengo enfrenta o Madureira no primeiro jogo, 22 de fevereiro, domingo, 8h30 da noite no Maracanã. E o segundo jogo, o Flamengo enfrenta o Madureira também no Maracanã, dia 2 de março, segunda-feira, 21 horas, 9 da noite. Vamos falar aqui de mercado da bola, porque o Flamengo está muito próximo de anunciar 2 negócios aqui, 2 renovações. A primeira é do goleiro argentino Agustín Rossi. As conversas evoluíram de forma significativa nos últimos dias e o clima nos bastidores é de confiança para um desfecho positivo. A permanência do camisa 1 sempre foi tratada como prioridade interna pela diretoria rubro-negra e a intenção do Flamengo é oficializar um novo vínculo com o argentino até o fim de 2031. O Rossi pede algo em torno de 1.800.000 euros a 2.300.000 euros por ano. Isso aí, convertendo para o real, dá entre 11.134.000 e 14.227.000. O Flamengo oferece 18 milhões de euros, ou 1.800.000 euros por ano. E aí dá 11 milhões, né, 134.000. Só fazendo essa divisão aí por 12, né, para o torcedor entender quanto que o Rossi está pedindo e quanto que o Flamengo quer. O Rossi quer algo em torno de 1.200.000 a 1.500.000, né, por mês. E o Flamengo estaria chegando a pouco mais de 900 mil reais por mês no salário do Rossi, seria um aumento significativo. E a tendência é que clube e jogador fechem um negócio por esses valores. Desde que chegou ao Flamengo em 2023, Rossi disputou mais de 100 partidas e conquistou 6 títulos. O bom desempenho atraiu sondagens do futebol europeu, né, como recentemente a Udinese aparecendo como interessada, né, para a janela do meio do ano. Os italianos preparam uma proposta e o Flamengo quer agilizar essa situação da renovação do Rossi antes da próxima janela de transferência. O Flamengo entende que no meio do ano a janela é mais agressiva. E o Flamengo renovando, aumentando o salário, aumentando a cláusula, a multa, o Flamengo se protege um pouco desse assédio europeu. Bom, o argentino não demonstra interesse de deixar o futebol brasileiro, ele entende que encontrou no Flamengo a estabilidade financeira e o reconhecimento profissional e competitividade esportiva, vivendo o momento mais estável de sua carreira. A decisão de permanecer também passa pelo bom ambiente que ele tem interno. Rossi mantém aí uma relação sólida com o diretor esportivo José Boto e também com o técnico Felipe Luiz, é o paredão, é o número 1, é o titular absoluto. O jogador valoriza aí o respeito de quem é tratado pela diretoria rubro-negra. Então tá aí, gente, o Rossi quer ficar, o Flamengo quer a permanência do goleiro, estão aí nos trâmites finais, né, de uma negociação. É óbvio que uma negociação longa dessa, até o fim de 2031, o goleiro quer ganhar um pouquinho mais, o Flamengo quer pagar um pouquinho menos,
e aí eles vão fechar num meio termo ali, naquela, nem eu nem você, tá? O Rossi tá muito feliz, tem essa idolatria aí, na minha opinião foi eleito o melhor jogador do Flamengo e o melhor jogador da competição da Libertadores 2025, né? Com todo respeito ao Arrascaeta, que ganhou lá o troféu de melhor, mas o Rossi salvou o Flamengo em inúmeras partidas e merece aí o nosso paredão, essa renovação de contrato. Deixa aqui nos comentários o que você acha dessa situação, merecida a renovação do Rossi. A sua opinião é muito importante para nós. Vou deixar aqui, ó, inclusive tá rolando aqui no automático os produtos, né, do Shopping do Rafla, são produtos oficiais e licenciados pelo Flamengo, tem camisa de tudo quanto é jeito, tudo quanto é tipo, tem essa camisa aqui de goleiro linda, vermelha, essa camisa aqui eu uso pura, tá? Aliás, eu gosto de comprar camisa, eu vou na loja do Flamengo, compro a camisa lisa, né, pura, não tem patrocínio, não tem nada, eu acho que a camisa fica mais bonita. Mas tem gente que gosta de comprar a camisa completa, com todos os patrocínios, com pet e tudo mais. E você tem essa opção de escolher no Shopping do Rafla. Aqui tá passando os produtos enquanto a gente vai trazendo as informações. Duas coisas acontecem quando você compra aqui. A primeira é que você ajuda o Flamengo, seu clube de coração, diretamente, porque são produtos licenciados. E a segunda é que você dá uma moral, tem uma porcentagem para o nosso canal por ser aí afiliado das principais lojas do país, Mercado Livre, Shopee, Magazine Luiza e tantas outras. Tem todos os modelos, todos os tamanhos e todos os valores você encontra aqui no Shopping do Rafla. Bom, o segundo negócio que está fechando aí no Flamengo é a renovação de Everton Araújo. O Flamengo, inclusive, deve concluir nos próximos dias, logo após a Recopa Sul-Americana, né? O Flamengo que entra em campo amanhã para a primeira decisão contra o Lanús lá na Argentina. Inclusive, o Flamengo realiza uma atividade na tarde de hoje. E na semana que vem o jogo é no Rio de Janeiro e depois disso tem aí a conclusão da Recopa Sul-Americana e o Flamengo que vê no Everton Araújo um potencial incrível de grande jogador, né, de representatividade, de evolução, de espaço, de técnica, de raça, de importância. E o Felipe gosta muito do Everton Araújo, que vem se valorizando, né? Ele vem numa crescente e deve receber aí um aumento salarial considerável, uma prorrogação do vínculo e a alteração na multa rescisória para tentar aí, né, proteger. Aliás, a diretoria entende que o atleta vive um momento de afirmação e quer se antecipar ao mercado para garantir a sua permanência por mais tempo no clube. A medida é vista como uma forma de proteção ao atleta diante do interesse de clubes europeus. Everton Araújo vem recebendo diversas sondagens de clubes da Europa nas últimas semanas. Inclusive recebeu sondagens de clubes brasileiros, né? O Grêmio, através do Luiz Castro, queria contar com o Everton Araújo. O Boto bateu a porta na cara, nananina não. O Everton Araújo, jogador importante aqui para o Felipe Luiz e para o Flamengo na sequência da temporada. Não é um jogador considerado titular, mas é muito importante para a gente. Então, o Everton Araújo aí renovando o seu contrato. Aliás, o jornalista Bruno Lemos, grande abraço, Bruno, ele disse que o Flamengo deseja renovar aí o contrato do Everton Araújo após a Recopa Sul-Americana. Então teremos duas renovações, né? Dois negócios fechados logo após a Recopa Sul-Americana, a renovação do Rossi e também a renovação do volante Everton Araújo. Deixa aí nos comentários o que você acha do Everton Araújo. Queria a renovação do jogador? Deixa aí, porque a sua opinião é muito importante. Para a gente fechar aqui, um assunto sobre o Luiz Henrique, do Zenit, ex-Botafogo. Muita gente vem me perguntando qual a chance do Flamengo contratar esse atleta ainda nesta janela. Lembrando que essa janela encerra no dia 3 de março. A chance hoje do Flamengo contratar o Luiz Henrique é 0. Por quê? Porque o Flamengo não apresentou uma proposta ao jogador, nem ao Zenit. O Flamengo sabe que é muito complexo negociar com esse clube. No passado, todas as negociações deram errada, né? Todas as negociações foram ruins, né? Inclusive a imagem ficou arranhada, foram negociações cansativas com a antiga diretoria, inclusive com essa nova diretoria. Foi o contrário, o Zenit estava negociando com o Flamengo, falou, o Flamengo não queria conversa sobre o Gerson, falou o seguinte, olha, com vocês não tem conversa, ou paga a multa ou não tem negócio. Aí o Zenit chegou e pagou a multa e levou o Gerson, enfim, é muito complexo negociar com o Zenit. Não é só o Flamengo não, qualquer clube do mundo, né, que queira tirar o jogador de lá, porque o Zenit tem muito dinheiro. Vê aí, o Palmeiras está tentando aí a todo custo
né, o retorno do zagueiro Nino, ex-Fluminense, e o Zenit está relutando aí, não quer liberar o atleta para o Palmeiras e para nenhum clube. E o Luiz Henrique é considerado aí o principal jogador, talvez, do Zenit, né? O Flamengo tem interesse no jogador, o Flamengo tem um sonho, né? O Flamengo ficou de apresentar um grande projeto ao Luiz Henrique, mas tudo isso para o meio do ano, para a próxima janela. Essa janela está muito aí apertando, né? O tempo já está afunilando, então não vai dar, né, tempo do Flamengo sequer negociar com o Zenit sobre a contratação desse jogador. Então, a possível contratação do Luiz Henrique ficaria para o meio do ano. O Flamengo terá mais tempo aí para desenvolver esse sonho, né? Aliás, é um sonho do presidente Luiz Eduardo Batista, o BAP. O BAP gosta muito do atleta, né? Inclusive ele teve aí a sua passagem pelo Botafogo, sendo campeão do Brasileiro e da Libertadores, com destaque, né? Sendo um dos principais jogadores, se não o principal jogador do time de General Severiano. Bom, então só respondendo aí a algumas pessoas que vêm me mandando direct aí, me mandando perguntas no privado, a chance do Flamengo contratar o Luiz Henrique nesta janela é zero. Eu diria que é impossível o Flamengo contratar o Luiz Henrique, porque não é um clube qualquer, né, que o Flamengo entraria numa negociação, teria que convencer o Luiz Henrique, né, que tem muita ligação com o Botafogo, e não daria tempo, né, porque a janela fecha no dia 3 de março e esse mês de fevereiro vai até o dia 28. Então não teria tempo hábil para essa negociação. Mas a gente vai ficando em cima aí do mercado e qualquer atualização a gente informa ao torcedor rubro-negro. Você que chegou até aqui, é muito importante o seu like, o seu joinha, ajuda demais os nossos vídeos, ajuda demais o nosso canal. Um grande abraço para você, eu volto ainda hoje com novidades e informações do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Se você chegou até aqui, o seu like é muito importante, ativa o sininho para receber todos os nossos vídeos, se inscreva aqui embaixo, tem um botão inscreva-se. Bate no peito e diz, isso aqui é Flamengo, valeu!